Hoje nós vamos ver a relação entre mito e rito. De fato, esta relação é bastante forte e é uma relação de dependência mútua. Muito bem. Nós vimos que um mito, ele é sempre uma narrativa que tem um formato próprio. Vimos que esta narrativa se caracteriza por ser ingênua, por ser legendária. Legendária significa feita ou feito por lendas. E que é fabulesca. Portanto, ela expressa um jeito infantil de se ver e de se explicar as coisas do mundo. Bom, isto é o que costuma se dizer a respeito do mito. Mas o mito, ele pode ter várias compreensões. E esta que eu acabei de colocar, que é a compreensão comum, ser apenas uma das formas de se entender o mito. De fato, é assim. Hoje nós veremos algumas teorias a respeito do mito também. Como é que o mito é entendido dentro do pensamento de alguns psicólogos, historiadores, profissionais de diversas áreas do conhecimento. Comecemos por estabelecer a relação entre o mito e o rito. Os rituais, eles são próprios do mito. Comecemos dizendo isso. Vamos ver o que diz um grande estudioso da religião chamado Mircea Eliade. Ele diz o seguinte, em relação aos mitos. O mito fixa modelos exemplares. Fixar modelos exemplares significa que aquela personagem posta no mito, ela é um modelo. Por exemplo, o modelo de força, o modelo de inteligência, o modelo de longanimidade, de alma grande, de gente que se toca com a situação dos outros. Então, são modelos. Os personagens, eles são modelos a serem seguidos. É mais ou menos o que ocorre, por exemplo, na Igreja Católica, quando põe os santos. Cada santo é o responsável por cuidar de uma determinada área da vida. Então, a questão da saúde, até a questão do casamento, por exemplo, Santo Antônio, e por aí vai. Se perde, por exemplo, um objeto, aí tem o santo próprio daquilo. Então, cada um é modelo de um determinado tipo de coisa. Muito bem. Na religião ou nas religiões, o tempo é considerado sagrado e reversível. Ao contrário do tempo comum, o tempo religioso ele é um tempo sagrado. Se vocês forem averiguar, isso é muito tranquilo em praticamente todas as religiões. Você vê que o islamismo, o hinduísmo e o próprio cristianismo, ele tem suas datas que são intocáveis. O Natal está ali, a Semana Santa está lá, e por aí vai. Cada data daquela, ela é uma coisa considerada como sagrado. Aquele tempo ali é um tempo em que determinadas práticas têm que ocorrer e determinadas práticas têm que ser evitadas. Muito bem. Digamos ainda em relação a essa questão do tempo e da presença das religiões dentro da questão ritualística, é o seguinte: o sentido da festa religiosa não é simples comemoração, mas ela é o reacontecer do fato. Então, ao contrário do que nós fazemos quando comemoramos o aniversário de alguém, nas festas religiosas, nós não estamos apenas lembrando que aconteceu isso ou aquilo num determinado momento,
mas a gente está revivendo aquele momento. Então, é um reviver de um grande acontecimento que merece ser reproduzido ciclicamente, todo ano, naquele dia, naquele mês, naquele momento próprio. E dentro dessa questão, nós temos ainda os rituais de passagens, que são celebrações de um momento da vida em que normalmente uma pessoa se submete a um teste para passar de uma fase para outra. Todas as religiões, elas têm esses rituais. Você pode não se aperceber muito, mas o próprio momento de celebração da crisma, do batismo e outras coisas, eles são momentos rituais, rituais porque eles sempre seguem uma mesma lógica, o mesmo sentido, e são celebrados normalmente, são feitos, são realizados normalmente do mesmo modo. E a pessoa se submete àquilo para passar de um estágio para outro. No caso, se você pega o batismo, eu vou falar de rituais nossos, porque a gente é mais acostumado. Ficaria meio complicado eu falar de rituais de tribos africanas, por exemplo. Mas se você pega a questão do batismo, ele indica o quê? O momento em que a pessoa passa de um tipo de vida para outro tipo de vida. Da vida fora da comunidade cristã para a vida dentro da comunidade cristã. O batismo tem esse propósito de inserir uma pessoa dentro da comunidade. E por aí vai. Se você pega o ritual da crisma, por exemplo, ele indica um momento de maturidade, é o momento em que a pessoa deixa de ser tutelada por outra em sua fé e ela agora será sujeita mesmo da sua própria fé. E assim cada uma vai marcando um momento de passagem, saída de estágio X para estágio Y. Se você pega fora da religião, por exemplo, as festas de 15 anos, elas celebram a passagem da menoridade para uma maioridade. Eu sei que a pessoa com 15 anos não tem maioridade, mas o sentido da festa é esse. É mais ou menos deixar de ser criança, menina, para tornar-se moça. E o ritual, a festa, ela marca isso. A festa indica, até ali era assim, daqui para cá será de outro modo. Muito bem. As tribos, elas fazem esses rituais de uma maneira muito mais forte do que as sociedades modernas. Porque na tribo, a consciência coletiva, ela é forte. As comunidades modernas, cada vez mais, elas perdem a fortaleza desse tipo de expressão. Cada vez mais, as pessoas preocupam-se muito consigo mesmas e quase nada com o todo social, com a comunidade. Pois bem, nessas tribos onde a consciência coletiva, o sentimento de pertença a um grupo e de, junto com esse grupo, fazer uma caminhada, realizar as atividades que esse grupo realiza, esse sentimento que é muito forte nas pessoas, ele junta as pessoas, ele une as pessoas. E dentro dessa perspectiva, existe a questão da necessidade de que todos trilhem pelo mesmo caminho. Desobedecer a isso supõe que agora aquela pessoa que desobedece, ela possa ser tratada de um modo diferente. E aí ela será vetada de um monte de coisas. E esse veto pode, inclusive, ser o veto da própria liberdade. A questão das prisões entre nós, ela é um pouco isso também. Bom, temos a presença do tabu dentro dessa problemática. O tabu, ele é visto como uma coisa que não pode ser transgredida. Todas as comunidades possuem os seus tabus. Quando alguém transgride, então cuidado, o que é um tabu? É uma proibição, uma coisa que alguém não pode fazer. Se fizer, incorre em erro e, consequentemente,
fica passível de punição. Deve-se passar por um ritual de purificação. Todas as tribos, todas as comunidades, elas têm os seus tabus e eles, não podendo ser transgredidos, dão a quem os transgride sanções. Sei que estou usando os termos que ainda podem soar estranhos. Sanção significa apreciação. Um determinado ato praticado, ele é sancionado tanto positivamente quanto negativamente. O que seria sancionar positivamente? Você aprovar. O que é sancionar negativamente? Você reprovar. Uma punição é um exemplo de sanção negativa. O ritual do bode expiatório, por exemplo, que consiste em se sacrificar um animal para purificar alguém de uma determinada transgressão de um tabu, ele é um exemplo de sanção. Tipo assim, você erra e aí você deveria morrer. Como certas comunidades não se dão a esse direito de matar a pessoa assim, diz, ó, tu não vai morrer, mas o bode vai morrer no teu lugar. Então, assim, seria a sanção. A sanção é essa. O ato foi apreciado e a apreciação resultou numa determinada punição. Nesse caso, uma sanção negativa. Certo. Alguns rituais de passagem muito fortes nós temos aqui. Estes rituais são de tribos diversas. As pessoas, para saírem da fase infantil para a fase adulta, passam por testes inimagináveis. Bom, agora vamos finalmente às teorias a respeito do mito. Eu disse que várias teorias explicam o mito. Não apenas aquela que eu falei inicialmente, que tem o mito na conta de uma história infantil, fabulesca, etc. Mas ele também é entendido de diversos outros modos. Vamos aqui a algumas dessas explicações. Comecemos pela explicação de Freud e Jung. O que esses dois diziam? São dois psicólogos. Imagino que vocês já tenham ouvido falar deles. Eles alertavam sobre o caráter inconsciente do mito, ou seja, o mito como um elemento do inconsciente das pessoas. O que isso significa? Que o mito tem uma função de mexer com a mente das pessoas no seu inconsciente para trazer ao consciente realidades que estão na mente das pessoas. Nesse sentido, qual é a função do mito? Revelar. O mito é um revelador de sonhos, de fantasias e de desejos profundos do ser humano. O mito entendido, aqui já é outra compreensão, de maneira estruturalista, ele vai acentuar uma valorização do sistema. O que significa isso? Significa o seguinte: as explicações dos mitos, elas não vão ao encontro de uma necessidade de um indivíduo. Em Freud e Jung, como eu acabei de dizer, o mito expressa uma coisa que está dentro da pessoa, então ele diz respeito à pessoa. No estruturalismo, o mito não se refere à pessoa, ele se refere à comunidade. E nas expressões, os sonhos, por exemplo, as fantasias, elas são expressões de realidades que se referem à sociedade e não à pessoa. A pessoa vivencia estas situações porque a pessoa é parte da sociedade. Só por isso. A questão